Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Copycat Comics. Este vídeo é a parte 2 dedicado ao tema capas fantásticas dos quadrinhos. Então, na parte 1 tivemos quadrinhos da Marvel e da DC Comics, mais ou menos dos anos 60 aos anos 90, e nesta parte 2 serão novamente estes dois grandes pesos pesados da indústria dos quadrinhos, DC e Marvel, que estarão representadas nesta parte 2, dedicada às capas épicas ao longo dos anos. Sem mais demoras, e porque na parte 1 já passei à explicação de que consiste esta série de vídeos dedicado às capas mais bonitas da história dos quadrinhos, vamos então partir para os próximos 7 quadrinhos fantásticos que tenho na minha coleção pessoal e quero partilhar com vocês. Vamos então começar por Action Comics número 419. O Action Comics 419 é datado de dezembro de 1972 e esta capa magnífica é da autoria do não menos magnífico Neal Adams, que já esteve representado na parte 1 dedicado a estas capas fantásticas. Ou seja, Neal Adams é um artista fantástico que teve inúmeras capas magníficas ao longo dos anos. Nesta capa do Action Comics 419 é uma mistura de estilos, ou seja, em primeiro plano temos o desenho do nosso eterno super-homem, ou seja, numa pose de voar, ascendente, parece que está a querer sair do livro. E depois em segundo plano, mais abaixo, temos, digamos, uma fotografia de uma cidade dos Estados Unidos. Ou seja, é uma mistura muito interessante de estilos em que vemos uma fotografia no segundo plano e o super-homem desenhado no primeiro plano, digamos, a voar, a querer salvar a cidade aqui numa pose heroica. E esta combinação para mim resulta muito bem, em que há uma mistura muito bem conseguida de estilos, o estilo fotográfico e este desenho icónico do super-homem pelo artista Neal Adams. Livro número 2, Spectacular Spider-Man, número 101. Este número 101 da série Spectacular Spider-Man é de abril de 1985 e é da autoria do icónico artista John Byrne. John Byrne, artista que também já esteve representado na parte número 1, ou seja, existe aqui uma repetição de artistas que, devido ao seu talento, à sua arte, é normal que ao longo dos anos tenham feito várias capas fantásticas e daí estarem os artistas repetidos nestas diferentes partes que vou gravar. E esta capa, número 101, é uma capa, digamos, tirando o título, que o título está em tons de amarelo e laranja, toda ela é preto e branco, ou seja, é a utilização não há o espaço negativo, ou seja, a capa está toda preenchida com desenho, neste caso, tons de preto e branco. Naquela era estava muito popular o fato negro do Homem-Aranha, e o John Byrne decidiu então jogar apenas com estas duas cores, o preto e o branco, e desenhar, digamos, o Homem-Aranha, que nesta imagem está, digamos, de pernas para o ar, e a cidade, os edifícios, os arranha-céus também em tons de preto e branco. E para mim foi muito bem conseguido, digamos, utilizando, digamos,
apenas o preto e o branco fazer uma capa tão bonita. Aqui vemos, digamos, como seria ele noutra posição, mas neste caso está, digamos, de pernas para baixo a descer, digamos, em direção ao solo da cidade, e é uma capa muito bem conseguida deste artista, que é o John Byrne. Muito bonita. Número 3 temos esta belíssima capa do Capitão América anual, número 8. Este anual é de 1986, pelo brilhante artista que eu adoro, Mike Zeck, que fez capas fabulosas, e esta é uma das que eu mais gosto, do Mike Zeck. Esta é uma capa com cores vibrantes, com um cenário de luta entre o Capitão América e o Wolverine, é que estão a defrontar-se um ao outro, não estão a trabalhar em conjunto, mas um contra o outro, aqui na capa. E tem cores, tem o roxo, tem, digamos, o amarelo, o traje do Wolverine aqui, o preto e o castanho. Estão, digamos, o Wolverine a atacar o escudo do Capitão América, digamos, ali a haver faíscas, chamas daquele duelo tão intenso que os dois estão a travar. E é, digamos, uma capa, para mim, muito bonita, que tem o bónus de estar assinada por Mike Zeck. O Mike Zeck assinou esta cópia e eu dá um valor extra a este livro, mas é, como podem ver, uma capa belíssima, de luta, colorida, vibrante, um duelo muito interessante entre estas duas personagens icónicas. E para mim é uma excelente capa. Mike Zeck, 1986. Número 4, temos Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. Número 4 também. A série Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. conta com capas belíssimas do artista Jim Steranko, e esta é uma delas, de setembro de 1968, que retrata a origem dos S.H.I.E.L.D. E esta capa é uma capa muito bonita. O Jim Steranko é um dos meus artistas favoritos, que tem um estilo muito próprio, um estilo diferenciador dos outros. Inicialmente ele era assim, a ideia que eu tenho é que ele era um estilo, tentava ser um estilo semelhante ao Neil Adams, e depois houve ali uma separação de estilos. Decidiu, e na minha opinião, bem, seguir, digamos, um estilo mais próprio e mais pessoal, e deixar de estar tão agarrado ao Neil Adams, e fez capas e livros, histórias fantásticas. Neste número 4 do Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D., podemos ver, por exemplo, o título S.H.I.E.L.D. está ali metralhado, ali com disparos, como se fosse da metralhadora no título S.H.I.E.L.D. Depois temos o nosso herói Nick Fury, digamos, figura central da capa, ali com o seu traje fantástico e icónico, ali a cores. E depois, no segundo plano, temos a preto e branco representações da época que o Jim Steranko gostava muito de colocar, imagens dos anos 60, 70, ou seja, a cidade de Nova Iorque, por exemplo, aqui este estilo aqui psicadélico dos anos 60, também na parte de baixo, e é um estilo muito próprio, um estilo, para quem gostar, muito interessante de se analisar. E o nosso herói Nick Fury está aqui com grande pujança aqui na capa, e é uma capa muito bem conseguida, na minha opinião, com todos estes pormenores, com a pessoa perde-se nestes estilos psicadélicos,
e muito próprios da altura dos anos 60. Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. número 4. Quinto livro, este Moon Knight, número 8. Este Moon Knight número 8 de junho de 1981 é uma combinação, digamos, de muito interessante para mim. Porquê? Porque é é uma série dedicada a um dos meus personagens favoritos, o Moon Knight, Cavaleiro da Lua, e também muito ligada a um dos meus artistas favoritos, que é o Bill Sienkiewicz. Bill Sienkiewicz fez capas e histórias fantásticas do, por exemplo, Moon Knight, do New Mutants, também trabalhou com Elektra, Daredevil, e estes são alguns das séries que o Bill Sienkiewicz deu o seu contributo e que eu sou um grande fã. E aqui nesta capa do número 8 temos, digamos, o vermelho, uma das cores predominantes, depois o preto e derivações do preto, cinzentos, mais claros, e também ali pincelado com brancos, e é uma capa, digamos, muito interessante, mais num tom mais pesado, mas é uma capa muito bonita aqui com estes tons e as gargalhadas do e aqui a assinatura dele no fundo da página, e é uma capa muito bonita, na minha opinião. E o Bill Sienkiewicz ao longo dos anos fez capas e tem uma arte muito própria. Se ainda não conhecem, por favor, eu vou-vos dar a conhecer mais algumas, mas vão ver que o Bill Sienkiewicz é um artista fantástico e é um dos meus preferidos. E esse Moon Knight número 8 para mim está muito bem conseguido. Antepenúltimo livro, temos este dos anos 60, Journey into Mystery número 89, com o nosso herói Thor. O Journey into Mystery 89 é de fevereiro de 1963 e foi da autoria do famoso Jack Kirby, um dos pioneiros da Marvel, e também do Dick Ayers. Este número 89 conta a história da origem do Thor. A primeira aparição do Thor é no Journey into Mystery 83, penso eu, ou seja, pouco mais à frente eles criaram esta capa belíssima, o Jack Kirby, com o Thor nesta pose de combate, do lançamento do martelo, com o seu traje típico e muito bonita esta capa. As cores, a pose, é simples, mas é bastante bonita na minha opinião. E é das primeiras da série do Journey into Mystery, com o Thor como o personagem principal. Ou seja, cores muito bonitas e aqui uma pose icónica do nosso herói. Belíssimo trabalho do nosso Jack Kirby. E agora, o último livro desta segunda parte, temos o Superman número 233. Este número 233 da série Superman é de janeiro de 1971 e não podia deixar de ser, é do artista Neal Adams. A segunda capa, só no vídeo de hoje dedicado às capas fantásticas, ou seja, Neal Adams volta a constar neste top.
É um artista fantástico e tem esta capa para mim muito bonita, em que vemos, digamos, o Super-Homem, uma capa muito simples, o Super-Homem, digamos, a única personagem central, fazer ali um flex do seu peito para arrebentar, digamos, aquele cadeado de kryptonite, e é uma pose icónica, uma pose de força, e digamos, vemos tipo no segundo plano, digamos, uma sensação de explosão, de impacto do Super-Homem, digamos, invocar os seus poderes para quebrar aquelas correntes que estava preso, e apenas com o peito, com a força do seu peito, destruí-las e ficar livre. E no segundo plano, ali os tons de amarelo e de laranja apenas, e é uma capa poderosa para mostrar o quão forte é o Super-Homem. Ele parece que nem está a fazer muita força, mas só com a força do seu peito conseguiu destruir aquelas correntes de kryptonite e libertar-se. E para mim, é uma capa muito bem conseguida do Neal Adams, aqui a representar o super-herói dos super-heróis, o primeiro, Super-Homem. Uma capa muito bonita e a mostrar, digamos, novamente o porquê de Neal Adams ser um dos artistas mais consagrados de todos os tempos. Foi esta então a segunda parte dedicada às capas fantásticas da história dos quadrinhos. Visitamos então artistas repetidos, como o Jack Kirby, Neal Adams, John Byrne, e também vos dei a conhecer nesta segunda parte, por exemplo, o Bill Sienkiewicz, o Steranko, o Mike Zeck, ou seja, artistas que eu os tenho em muito boa reputação e que eu gosto bastante do trabalho deles. Espero que tenham gostado então desta segunda parte dedicada a este tema. Já tenho alinhavados mais quadrinhos para uma terceira e até eventualmente uma quarta parte dedicado a este tema. Deixem o vosso gosto, por favor, porque me ajuda bastante e diz-me, de facto, se é um tema que vocês gostam, para se eu continuo a criar conteúdo relacionado, digamos, a esta série das capas dos quadrinhos. E, por favor, deixem então nos comentários também a vossa opinião, se já conheciam estes artistas, se conheciam estas capas, se as têm, por exemplo, na vossa coleção. E se ainda não são subscritos no canal Copycat Comics, peço, se gostaram do vídeo 2, que o façam e que vão assistir também a outros vídeos que já fiz no passado, dedicado a este mundo fascinante dos super-heróis e dos quadrinhos. Esta é a minha despedida então do Copycat. Espero então ver-vos muito em breve com outro vídeo dedicado aos super-heróis e às capas fantásticas que foram feitas ao longo dos anos. Um abraço do vosso amigo. Tchau, tchau, malta.